Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Saiba nesse vídeo o verdadeiro significado da Páscoa, onde surgiu e quando surgiu a lenda dos ovos de chocolate. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você receba novos vídeos aqui do canal. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostar e compartilhe o link desse vídeo nas redes sociais. Siga também o Guardei a Fé nas redes sociais. A Páscoa ainda tem sido uma data muito importante no meio da sociedade. Mas será que tudo que vemos hoje, como o coelho da Páscoa, ovos de chocolate, barras de chocolate, etc., significa realmente o verdadeiro sentido da Páscoa? O coelho da Páscoa e os ovos de chocolates, de onde surgiram? Vamos começar pelo coelho da Páscoa. Como surgiu essa lenda? Existe uma lenda que diz que quando Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus e encontrou a pedra que estava na entrada do túmulo, fora do lugar, e o túmulo vazio, um coelho tinha ficado preso e seria o primeiro ser vivo a testemunhar a ressurreição. Por essa razão, ganhou o privilégio de anunciar a boa nova às crianças do mundo inteiro na manhã da Páscoa. É ele, portanto, o suposto portador do ovo de chocolate. O ovo, por sua vez, é um símbolo de vida e renascimento. Povos da antiguidade, como os romanos, propagavam a ideia de que o universo teria a sugestiva forma oval. Na Idade Média, houve quem acreditasse que o mundo teria surgido dentro da casca de um ovo. Logo, estabeleceu-se o hábito de presentear uns aos outros com ovos de galinha. Alguns historiadores especulam que essa tradição teria surgido entre os persas. Outros atribuem sua origem aos chineses. Foi uma questão de tempo para que os ovos presenteados passassem a ser ornamentados. Na Idade Média, as cascas dos ovos de galinha eram pintados à mão. Na Alemanha, os ovos coloridos são pendurados nos galhos das árvores, como se fossem bolas de Natal. Na Rússia, são colocados nos túmulos como homenagem aos que já se foram. Na Itália, as mesas das ceias pascal são decoradas com ovos coloridos. Se o coelho, como a maioria dos mamíferos, não bota ovos, por que então se consolidou como um símbolo da maior festa cristã? Desde o Antigo Egito, o simpático roedor já era sinônimo de fertilidade. Em média, podem gerar filhotes de 4 a 8 vezes por ano, de 8 a 10 coelhinhos por ninhada. No Brasil, o costume de associá-lo à ressurreição de Jesus teve início na década de 1910. Na ocasião, imigrantes alemães pintavam ovos à mão e os escondiam pela casa para as crianças encontrarem. Depois de muitos séculos, o interesse comercial viu nesse costume uma grande oportunidade. Daí surgiram também os tradicionais ovos de chocolate, uma adaptação desta tradição. Agora, segundo a Bíblia, o verdadeiro significado da Páscoa começou aqui neste versículo. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Como todos nós já sabemos, Deus resolveu libertar o povo e escolheu Moisés para esta missão. Moisés, o escolhido de Deus para libertar o povo, foi diante de Faraó para que deixasse o povo ir, mas ele resistiu ao pedido de Moisés e, consequentemente, à ordem de Deus. Mesmo Deus enviando 9 pragas, Faraó ainda continuou resistente, mas na 10ª ele não mais resistiu.
A Bíblia mostra o seguinte: Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Após Deus fazer o anúncio da 10ª praga, ele também fez algumas exigências ao povo de Israel, pois a Páscoa do Senhor teria início. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, como pães asmos, e ervas amargas a comerão. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Estes dias vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto ou perpétuo. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Essa comemoração seguiu até os tempos de Jesus Cristo, que deu a ela um significado ainda mais marcante e profundo. Após Jesus, a Páscoa mudou sua forma, mas não seu significado. Jesus, através do seu sangue, nos libertou da escravidão do pecado, e esse sangue foi derramado na sua morte, lá na cruz em sacrifício. Jesus é como aquele cordeiro que ofereceu o seu sangue para que aquele povo que vivia como escravo vivesse e fosse totalmente livre. Pelo sangue de Jesus vivemos a liberdade. Ele foi o sacrifício que nos trouxe vida e libertação da condenação e da escravidão do pecado. A Bíblia diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus Cristo nos propiciou a liberdade através de seu sangue e da sua vitória na cruz. Essa é uma comemoração a ser lembrada todos os dias, e não somente na Páscoa. A Páscoa que hoje é comemorada pela maioria dos seres humanos, onde envolvem coelhos e ovos de chocolate, não tem nada a ver com o real e verdadeiro sentido da Páscoa, como a Bíblia nos ensina. Se você tem alguma opinião sobre esse assunto, deixe nos comentários desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe o link do vídeo com o maior número de pessoas possíveis nas redes sociais. Deus abençoe.